A reza quântica, o poder de concretizar os seus sonhos. Há milhares de anos que o ser humano, na verdade, desde que o ser humano é um ser humano, ele busca uma ligação, uma conexão com Deus. Desde a idade das cavernas, tribos antigas, através de rituais, os seres humanos buscavam encontrar algo maior, encontrar a divindade, encontrar a razão de sua própria existência. E neste intuito foram criadas dezenas de milhares de religiões ao longo do tempo. Essas religiões todas tinham como fundamento criar alguns dogmas, alguns rituais, através dos quais essas pessoas poderiam então se conectar a Deus. E essas religiões realmente disseram, bom, faça dessa maneira que você vai se conectar a Deus. A outra diz, não, faça desta maneira que você vai se conectar a Deus. E assim por diante, cada uma com seu dogma, cada uma da sua forma visa o encontro com Deus. Só que o que significa religião? Né? Do latim, a palavra religare, ou seja, é uma religação com Deus. É novamente a gente se reencontrar com Deus. E o curioso, neste momento, é quando a gente pensa que se as religiões falam de reencontro com Deus, de religação com o divino, é porque nós, humanos, em algum momento no passado, já estivemos com Deus, já estivemos em Deus, porque senão não haveria sentido em falar em religar. E a ciência quântica, por incrível que pareça, ela vem galgando degraus cada vez mais rápidos para mostrar que a religião, que essa religação é desnecessária, no sentido de que nós não precisamos nos religar ao divino, porque na verdade, dentro de nós existe e sempre existiu uma essência divina que nunca saiu e que nunca se separou de nós. Então nós não temos que nos religar, nós temos que sim reencontrar a divindade que está dentro da nossa essência, dentro da nossa consciência. Encontrando essa divindade, nos reencontrando e voltando a nos entender como essência, é que nós vamos então voltar ao divino. Para que a gente entenda um pouco melhor o que acontece, é importante a gente responder algumas perguntas básicas, daquelas que a gente se faz desde que a gente nasceu e que a humanidade se faz desde que existe. Uma primeira pergunta: do que é feito o universo? Os cientistas estudaram e estudam isso há milênios, desde Demócrito, que veio a querer criar, que criou a denominação átomo, indivisível. Ele disse que o universo é formado de átomos, de substâncias, partículas que são indivisíveis. E até hoje, principalmente na física quântica, que é a ciência que vai justamente estudar do que é composto o universo, a gente tenta entender do que ele é feito afinal. Quando nós estudamos na escola, quando nós éramos crianças, e depois também, sempre nos disseram, bom, o universo se assemelha muito a isso aqui, a esses planetas, a essas bolinhas flutuando no universo, a essa matéria toda. Este é o nosso universo. E colocaram isso na nossa cabeça, de uma forma sólida, de uma forma única. E pior do que isso, ainda disseram assim, olha, o nosso universo, ele é feito de matéria, e por algum motivo ainda disseram, entenda que matéria é o oposto do espírito. É como se fosse um antônimo. Ou eu tenho matéria, ou eu tenho espírito. Onde existe um, não existe o outro, e vice-versa. Mas de onde foi que tiraram essa ideia? De qualquer maneira, a ciência quântica, como nós vamos ver, começou a demonstrar também uma coisa que veio a quebrar um paradigma da humanidade. Veio demonstrar que, na verdade, o universo não é feito de matéria. Que a matéria não passa de uma ilusão. Que a matéria nada mais é do que uma vibração, uma oscilação, uma frequência no campo energético e nada mais do que isso. Que, na verdade, o universo é formado de energia e de consciências.
Estas são as verdadeiras peças fundamentais do universo. Então o universo, na verdade, ele pode ser visto mais como energias que podem criar infinitas possibilidades, infinitos caminhos, infinitas situações materiais, do que propriamente a matéria já criada que nós observamos todos os dias. E a terceira pergunta, a segunda pergunta: quem somos nós? Pergunta fácil, né? Já vimos que nós não somos matéria. E nós temos que entender que nós não somos matéria. Por quê? Primeiro porque matéria é uma ilusão, é uma frequência, é energia. Segundo, porque a matéria, ela não representa o nosso ser, a matéria é transitória. Nós somos, na verdade, consciências. E o grande passo que nós temos que entender hoje é que a física quântica entende hoje e reconhece a existência da consciência. E mais do que isso, ela reconhece que a consciência é fundamental para a materialização de qualquer coisa. E afinal, por que nós estamos aqui? Qual o motivo? Se nós somos consciências, por que nós estamos vivendo aqui, nesta matéria, nesta vida, neste local? Claro que as respostas são inúmeras, são várias. Mas todo estudo científico, todo estudo religioso, todo mundo, toda religião, toda teosofia, ela traz uma essência do porquê estamos aqui. E se nós observarmos, elas têm algo muito em comum. Nós temos, por exemplo, o hinduísmo, a cabala, o cristianismo, entre outras. Eu vou citar um exemplo aqui, para ficar mais próximo do nosso dia a dia, da Bíblia. Só para a gente ter uma alegoria mais próxima. Quando a Bíblia traz a alegoria de Adão e Eva, o que ela está trazendo para a gente, na verdade? Que mensagem que ela está trazendo para a gente? Claro, através de uma mensagem, através de uma ferramenta, assim como Jesus usava alegorias e parábolas, também a Bíblia traz alegorias e parábolas. Adão e Eva estavam no paraíso. Lembre-se, eles começaram no paraíso, foram criados no paraíso. Ou seja, eles tinham a ligação com Deus, com o divino direto. Diretamente a ligação com esse divino. Mas o que aconteceu depois? Eles foram expulsos do paraíso. E por que eles foram expulsos do paraíso? Por que será que eles foram expulsos do paraíso? Eles foram expulsos do paraíso, uns vão dizer, porque comeu maçã, porque aquela Eva, ela foi lá, falou com Adão. Pois é, a gente pode dar desculpa que a gente quiser, mas o fato, a verdadeira essência é que Deus, em algum momento, ele imaginava que Adão e Eva, nessa alegoria, não iriam ser expulsos do paraíso? Claro que Deus sabia que eles iam ser expulsos, e ele queria. Não foi à toa que ele colocou uma árvore de maçã lá no meio, que deixou a cobra passear por ali, que criou Adão e Eva com certas suscetibilidades para serem convencidos por essa cobra. Era questão de tempo. E por que Deus queria expulsar eles do paraíso? Porque Deus sabia que Adão e Eva ali, ele chama a felicidade suprema, o bem, estava no paraíso, o bem supremo. Só que eles não sabiam onde eles estavam. Eles não sabiam valorizar e entender o paraíso. Por quê? Porque nós só entendemos o bem quando nós conhecemos o mal. Nós só entendemos as coisas através dos seus opostos. Só entendemos o amarelo quando a gente vê o vermelho. A gente só entende o sólido quando a gente vê o líquido, e assim por diante. Adão e Eva só conheciam o bem. Eles não tinham ideia do que era o bem e não tinham ideia do que era o mal. A árvore da vida lá fez o quê? Fez com que eles procurassem o mal, fossem expulsos para isso, para quê? Para conhecer o mal. E aí começa a nossa jornada, onde nós estamos vivendo no mundo hoje, reflexos desta alegoria, para experimentar o mal, para conhecer o mal em todas as suas facetas, em todos os seus graus. Os absurdos que acontecem na sociedade não são por acaso.
nós temos que conhecer o mal nos seus piores e nos seus melhores meios. Por que isso? Porque nós temos e buscamos voltar ao paraíso, voltar à divindade, voltar a se reencontrar a Deus. Aqui na reconexão, a religação, queremos voltar para lá. E por que a gente quer voltar? Porque a gente quer essa plenitude, nós buscamos a felicidade. Mas nós só vamos voltar quando, primeiro, nós entendermos a essência divina que existe dentro de nós. E, em segundo lugar, quando nós, por livre-arbítrio, optarmos por estar no paraíso. Ou seja, nós vamos estar no paraíso não porque Deus colocou e nos criou ali, mas porque nós falamos, eu quero estar no paraíso. E será que isso é tão fácil? Quando a gente fala do mal, a gente imagina que pessoas roubam, pessoas matam e assim por diante. Eu falo assim, poxa vida, eu já sou um cara evoluído, eu não roubo, eu não mato. Será mesmo? Por quê? Porque eu já tive muitas experiências vendo na televisão, às vezes você sofreu na família e assim por diante, de pessoas que te roubaram, que mataram entes amigos seus, e você entendeu o mal que isso causa. Mas será que você entendeu de verdade? Porque se você for colocado na mesma situação daquele bandido, onde você tem pais que não puderam educar e às vezes ausentes, você tem condições financeiras precárias, você não tem educação, você tem condições totalmente diferentes da sua, você também não mataria, também não roubaria. Dá para afirmar categoricamente? O fato é, por isso nós conhecemos o mal, porque quando nós estivermos nessa situação de novo, nós temos que conscientemente optar, eu não quero roubar, eu não quero matar. Um exemplo simples é a corrupção. Hoje no Brasil a gente vê o que acontece. A gente vê o mal que isso causa, bilhões desviados que estão matando gente que não estão nos hospitais, crianças condenadas por não ter escola. É um mal. Agora, nós costumamos falar, eu sou contra, mas quantos momentos da nossa vida a gente se depara com pequenas situações em que a gente pode participar da corrupção e pode ganhar alguma coisinha? Quantos de nós falamos não? Então, quando nós falamos não de coração, é porque nós optamos pelo bem. E quando a gente fala não de coração, porque a gente entendeu o bem e o mal, estamos optando pelo bem, porque a gente quer, pelo nosso livre-arbítrio, então estaremos prontos para voltar ao paraíso. E nós estamos aqui para isso, para ter essas experiências, para conhecer o bem e o mal, para experimentar, ter inúmeras experiências, através do nosso livre-arbítrio. Agora, se nós vamos ter experiências através do nosso livre-arbítrio, porque nós queremos conhecer a realidade, não seria justo que o universo nos desse uma única realidade e falasse, você vai viver esta realidade? Não faria sentido. O que faz sentido é que o universo te deu a opção de infinitas realidades, infinitas possibilidades, e você vai optar pela qual você quer viver e experimentar naquele momento. É mais ou menos que uma televisão cheia de canais. Você escolhe se você quer ver um filme de terror, um filme de amor, um filme de ação, um filme de ficção. E é por isso que o universo e a ciência quântica vem demonstrando nesta linha de que nós somos co-criadores da realidade, de que nós moldamos o universo ao nosso redor, criamos as situações e vivemos exatamente aquilo que a gente opta, exatamente aquilo que a gente escolhe. E não algo imposto diferentemente do que a gente costuma pensar. Pois bem, para que a gente possa entender um pouquinho melhor do que eu estou falando, eu vou rapidamente comentar sobre uma experiência da física quântica muito conhecida, que alguns de vocês já devem saber, já devem conhecer, mas que é importante para a gente ilustrar os próximos passos. Então, o experimento da fenda dupla. O que foi o experimento da fenda dupla na física quântica? Imaginem vocês, em primeiro lugar, que nós temos aqui um canhão, e que este canhão aqui atira bolinhas de gude. As bolinhas de gude batem neste anteparo aqui, com exceção de duas fendas que estão abertas, dois buracos que estão abertos. O que acontece? O que acontece quando a bolinha é atirada? Ela é atirada, se ela passa pela fenda, ela vai acertar a lousa, vamos dizer, um anteparo lá atrás. A outra também faz a mesma coisa, e conforme você vai atirando, esta bolinha de gude vai marcando a lousa lá atrás. E aquelas que ficarem presas aqui não passam, perfeito? O que acontece no final? No final a gente vai ter duas marcas, duas colunas ali marcando onde as bolinhas bateram.
Até aqui tranquilo? Todo mundo visualiza isso? Maravilha. Isso com bolinhas de gude. Mas quando a gente vai para o mundo quântico, quando a gente vai para o mundo infinitesimal, para o mundo das partículas, daquilo que forma o nosso universo, isso se modifica. O que acontece então? Vamos imaginar agora que um canhão não atira mais bolinhas de gude, mas ele atira elétrons, prótons, ou seja, partículas atômicas. E essas partículas então são jogadas através dessa fenda dupla. O que os cientistas descobriram que acontece? É jogada o canhão, mas em vez dela vir aqui, ó, ela vai parar lá. Outra é jogada e vai parar aqui embaixo. A outra partícula é tirada que vai parar em outro local. Né? Vejam, vão parar em locais totalmente diferentes daquele que se esperava que elas deveriam ir. E no final das contas, o que os cientistas perceberam e o que eles viram é que formam-se várias colunas, em vez de duas, como era esperado, formaram-se várias colunas naquele intervalo final. Isso deixou eles perplexos. Mas como? O que está acontecendo aqui? Como é que pode isso? E eles começaram a estudar até que perceberam que, neste momento, esta aqui seria a consequência esperada caso, ao invés de eu atirar uma partícula, uma matéria, eu estivesse jogando ondas, energia. O que é uma onda? Né? O exemplo clássico é aquele lago, né, que está lá com as águas quietas e você joga uma pedra. O que acontece? Formam-se aquelas ondas, né, aquelas circunferências que vão se abrindo. Aquilo é energia, não é matéria, você está disseminando energia. Não é a água que está movimentando, é energia que vai formando aquelas ondas. E aqui a gente percebe a mesma coisa. Vejam só, imagine que o canhão está aqui. Este canhão jogou uma onda, como se ele, ao invés de jogar essa partícula, jogasse uma onda. E aí as circunferências vão vindo. Quando essas circunferências chegam na fenda dupla, cada uma forma uma outra onda. Imagina que fosse água, né? Ou seja, começa com outra onda e aqui outra onda também. Essas ondas causam interferência entre si. São energia, ondas causam interferência. O que acontece quando duas ondas se interferem? Quando elas estão na crista, uma na crista e a outra na crista, elas se somam. Quando uma está na crista e a outra na base, elas se anulam. Então, onde está o espaço preto aqui no meio, né, seja isso aqui, é onde elas se anularam. E onde tem as colunas claras é onde elas se somaram. Por isso formam-se várias colunas. Exatamente por isso. Seria o resultado esperado de ondas e não de partículas. O mundo científico ficou surpreso aqui. Por quê? Aqui se descobriu a dualidade partícula-onda. A matéria, ela se comporta às vezes como partícula e às vezes como onda. Às vezes como matéria e às vezes como energia. Ou seja, a matéria não é bruta, como a gente costuma pensar. Ela nada mais é do que uma energia. Ela tem uma característica fluida. Ela tem características que antes não se imaginava. Não à toa, né? Aqui Einstein, energia, né? Nós temos aqui igual a massa vezes uma constante ao quadrado. Energia é igual a massa. Onda é igual a matéria. Pois bem, nesse momento, os cientistas falaram, mas espera aí, isso aí está muito bom, mas afinal, eu joguei uma única partícula, eu joguei um elétron, eu joguei um próton. Por qual fenda este próton passou? Por qual local ele passou para chegar do outro lado e formar esse monte de colunas aqui? Eu joguei um, e um virou onda, mas ele teve que virar onda nas duas fendas para fazer essa interferência. Eu só joguei um. Como é que pode? Pois bem, o que eles fizeram? Uma série de estudos e chegaram a uma conclusão no número estranha. Chegaram à conclusão que, na verdade, aquele elétron ele passa pela fenda da esquerda, ou pela fenda da direita, ou pelas duas fendas ao mesmo tempo, ou por nenhuma fenda em tempo algum. Bom, como é que pode? Não sei, só sei que é assim. Então, matematicamente comprovou-se isso. E começaram a entender que esta é a essência e a natureza verdadeira do universo. O universo ele é formado por este mundo, onde existem infinitos caminhos, infinitas possibilidades. Por quê? Este elétron, ele não se preocupou em passar por um local, ele pode passar por infinitos.
inclusive para lugar nenhum, por dois ao mesmo tempo. Quantas vezes na vida a gente olha só um caminho, olha só uma alternativa, mas o universo, ele te dá a todo momento infinitos caminhos, infinitas alternativas para que a gente possa optar, para que a gente possa prosseguir. Nesta essência do universo, nós temos a possibilidade do elétron pelo caminho 1, o 2, o 3, mas também o 01, o 02, o 03, ou o 001, o 002, o 003 e assim por diante. São infinitas possibilidades. Eu friso isso porque nós temos uma grande dificuldade mental de entender o infinito. Mas o universo é composto de infinitas possibilidades. Por trás da matéria, esta é a essência de tudo que nos envolve. Pois bem, neste momento, os cientistas resolveram fazer um truque. Eles falaram, ok, matematicamente, esse elétron passa por vários caminhos, ou numa fenda, noutra, em nenhuma, em duas ao mesmo tempo, mas e na prática? E na prática, por onde ele passa? Eu vou colocar aqui do lado um radarzinho, né? Tipo aquele de carro que o radar adora, né? Eu vou colocar aqui um radarzinho aqui do lado, porque a hora que o elétron passar, eu fotografo ele e vejo por onde ele passou efetivamente antes de chegar lá atrás. Ótimo, excelente ideia. Eles prepararam, né, esta experiência da fenda dupla com observação. E qual foi o resultado? O resultado foi o seguinte, ó, jogaram a partícula e ela foi exatamente no caminho reto. Jogaram outra, foi no caminho reto, e assim por diante. Ou seja, quando eles começaram a observar a partícula, ela voltou a se comportar como partícula, como massa, e não mais como onda. A mesma experiência, sem observação, ela se comporta como onda. Quando eu olho, ela se comporta como partícula. Após muitos estudos e muita discussão, entendeu-se que o que acontece aqui é a participação da consciência. O que é essa fotografia que a gente tira? Essa fotografia nada mais é do que uma extensão do nosso corpo, uma extensão da nossa consciência. Quando nós colocamos a consciência em qualquer experimento, então neste momento, o universo se comporta como matéria, ele se comporta como partícula. Quando a consciência não está presente, o universo se comporta como onda, nas infinitas possibilidades, nos infinitos caminhos. Pela primeira vez na história da ciência, o observador passou a ser importante no experimento. Até Newton, por exemplo, ele descobriu várias equações físicas, né? Movimento dos corpos, velocidade e assim por diante. Mas ele podia olhar um cavalo andando, medir a velocidade, o tempo, o vento, a gravidade, as elipses, mas apenas observando. E ele observar não influenciava no resultado. Só que agora não. Agora, na física quântica, percebeu-se que quando o observador observa, ele faz parte da experiência, porque ele influi diretamente no resultado da experiência. Não há como se observar no mundo quântico sem interferir diretamente no resultado da experiência. Daqui, vocês já devem ter ouvido falar, né, do gato de Schrödinger. Pois bem, o que acontece? O que é essa história? Para a gente entender um pouquinho isso, Schrödinger, ele queria provar, ele queria demonstrar que a interpretação de Copenhague, na prática, resultava em uma situação muito, no mínimo, estranha. O que era a interpretação de Copenhague? Dois cientistas, que eram Bohr e Heisenberg, eles, estudando a física quântica, chegaram à conclusão que a física quântica é indeterminística. Ou seja, que a física quântica, ela não tem como prever determinados resultados antes da medição. O que acontece? Se eu tenho um elétron, por exemplo, e eu quero medir a velocidade dele, eu não sei a velocidade dele. Se eu quero medir a velocidade, eu consigo medir, mas aí não consigo dizer onde ele está. Se eu quero saber onde ele está, porque eu não sei onde ele está, eu tenho uma probabilidade de ele estar nessa órbita, nesse local, mas eu não sei onde ele está.
Se eu quero medir onde ele está, eu não consigo saber a velocidade. É impossível. E eles entenderam o seguinte, que não faz sentido perguntas do tipo, se eu entendi que o elétron está aqui agora, porque eu medi ele, onde ele estava 1 minuto, 1 segundo atrás? Eles entenderam que essa pergunta não cabe. Não é que não cabe porque não dá para saber, porque você não tem informações suficientes para isso. Não cabe efetivamente porque não faz parte da física quântica. Você nunca vai saber onde ele estava porque ele não estava em lugar nenhum. Ou porque ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou porque ele estava aqui, ali ou ali. É o mesmo efeito da superposição quântica. Ou seja, não cabe eu perguntar porque não cabe. E por que não é determinista? Imagine o seguinte, imagine que você vai num cassino e você quer jogar dados. Quando você joga 2 dados, você quer tirar 2 6. Dá para você saber que vai ser um 6? Você não consegue saber por quê? Porque você não é um supercomputador. Mas se você fosse um supercomputador e você soubesse o peso do dado, né, a característica dele, o movimento da mão, a força que você jogou, a mesa, o atrito da mesa, se tivesse todas as informações, você podia calcular de uma forma que você jogasse e saísse 2 6. Você só não faz isso porque você não consegue ter todas essas informações. Mas o universo seria determinista nessa situação. Por quê? Se eu tiver, eu consigo. É só uma questão de incapacidade física. Aqui não. Bohr e Heisenberg mostraram o seguinte. Não, aqui na física quântica, quando eu digo que o átomo, né, pergunto onde estava o átomo 1 minuto antes de estar aqui onde eu medi. Não é que faltam informações para eu saber que ele estava aqui. Não é isso. É simplesmente ele não estava em lugar nenhum. Ou estava em todos os lugares, ou estava em um e outro lugar. Essa é a grande diferença. E nisso, Schrödinger, ele fez o seguinte. Ele criou um exercício mental, né, que é a história desse gato. Só para ilustrar o que este raciocínio de Bohr e Heisenberg significaria no nosso dia a dia. Então ele imaginou aqui uma situação onde ele colocou um gato dentro de uma caixa, né, e nesta caixa existia um veneno, um frasco com veneno, um cianureto, e um martelo. Este martelo poderia quebrar ou não o frasco. Se ele quebrar o frasco, o cianureto sai e o gato morre. Se ele não quebrar o frasco, o gato continua vivo. Mas quem que determina se o martelo quebra ou não o frasco? Ele imaginou aqui um sistema com átomos radioativos. Um átomo radioativo pode emitir, por exemplo, uma partícula alfa. Dependendo do átomo, ele pode, da partícula radioativa, né, do átomo radioativo, ele pode, por exemplo, ter 50% de chance de emitir uma partícula alfa dentro de 1 hora e 50% de chance de não emitir. Mas você sabe se vai emitir ou não? Não. Você não tem ideia. E a caixa está fechada. Bom, então nós estamos olhando a caixa. Passada 1 hora, o gato está vivo ou morto? Ninguém sabe. Porque pode ser que emitiu uma partícula alfa que fez o martelo descer e matar o gato, pode ser que não emitiu e que o gato continua vivo. Neste momento em que não há observador, eu não fui ver a caixa, estou só imaginando, o que aconteceria? Eu teria dentro da caixa as infinitas possibilidades do universo quântico. Ou seja, eu tenho dentro da caixa nesse momento um gato vivo, um gato morto, um gato morrendo, um gato começando a cheirar o cianureto, um gato meia boca. Eu tenho todos os gatos, infinitos gatos entre a vida e a morte neste momento, porque eu tenho todas as possibilidades quânticas na ausência do observador. Agora, quando eu vou lá e abro a caixa, ele está vivo ou ele está morto? Não tem outra alternativa. Por quê? Porque daquelas infinitas possibilidades, o universo, né, do universo, uma se materializou, uma apenas se concretizou, e a partir daquele momento você tem este único resultado. Bom, eu nem preciso dizer que para os cientistas deterministas, inclusive Einstein, né, Rosen, Podolsky e vários outros, para eles era um absurdo, porque eles eram deterministas. Eles falaram, como é que pode ter algo na física que simplesmente, eu não sei,
né, que simplesmente veio do acaso. Como é que se cria essa realidade? Pela simples olhar, pelo pensamento? Ou seja, eu crio uma realidade de um gato morto pela simples observação? Ou de um gato vivo? Isso não faz sentido nenhum. Então, Everett desenvolveu uma outra teoria, que é a teoria do multiverso, e que veio agradar muito mais esses cientistas deterministas. Mas nem por isso choca menos o resultado desta teoria, e que hoje é uma teoria extremamente aceita pela maioria dos cientistas. O que acontece? Everett imaginou que, na verdade, nós estamos tratando de um universo, aquele que a gente viu antes, de infinitas possibilidades, de infinitas situações, de infinitos caminhos. E a consciência, né, esse universo tem uma função de onda específica. E quando a consciência interfere, essa função de onda quebra e se materializa uma realidade. Mas, antes disso, existiam infinitos universos paralelos. Mundos paralelos idênticos e não comunicáveis, que coexistem a todo momento no nosso dia a dia, que são a verdadeira base do universo. E esses universos paralelos, este multiverso, ele já existe, ele é a realidade. Quando a gente materializa isso, a gente escolheu uma realidade entre os infinitos. Ou seja, se eu vi um gato morto, não é porque eu criei um gato morto, meu pensamento criou um gato morto, não. É porque eu acessei uma realidade onde ele estava morto, uma realidade que já existia. Isso agrada muito mais os deterministas, porque eles imaginam, bom, eu não criei do nada, o universo já tinha. Eu apenas acessei uma realidade, eu não criei uma realidade. Isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar da reza quântica, onde eu acesso uma realidade e eu não crio uma realidade específica.